paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, louvando ao Senhor. E nesses momentos que nós estamos passando, gera muita ansiedade, né? Mas a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós temos que, neste momento, aprender a descansar no Senhor. Eu sei que não é fácil, mas quando nós aprendemos a descansar no Senhor, nós podemos começar a ver os milagres de Deus acontecendo em nossas casas, em nossas famílias. E nesta hora eu quero que você, onde você estiver, você possa sentir a presença de Deus no seu lar. Você possa sentir a paz do Senhor no seu lar. Amém? Glória a Deus. Vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo. Vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar que salva, Jesus.
Glória a Deus. E nessa confiança no Senhor, nós podemos crer que Ele é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amém?
Vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de ler o livro de Isaías, no capítulo 6, por favor. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, graças eu te dou mais uma vez pela tua santa e poderosa palavra, pela tua graça e pela presença do teu Espírito Santo em nosso meio. Rogo, Senhor, que a palavra, Senhor, assim como foi dito nesse testemunho, que ela ganha vida, Senhor, nos corações, nos trazendo graça, paz e o penetrar, Senhor, da tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das palavras muito também conhecidas do profeta Isaías, de uma visão extraordinária que Isaías teve acerca da glória de Deus. O tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: você verá coisas maiores. Quem pode dizer um amém aí? Você verá coisas maiores. Aleluia. Quando nós olhamos essa parte do livro de Isaías, do capítulo 6, muitos acham que o ministério de Isaías começou aqui, não é? Porque há ali um chamado de Deus: a quem enviarei? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se nós olharmos, o ministério de Isaías não começa neste momento. Já havia começado o ministério de Isaías. Ele começa desde lá do capítulo 1, já sendo usado por Deus em profecias, pregando para aquele povo que mais uma vez estava em pecado, afastado dos caminhos do Senhor. E então, no decorrer do seu ministério, acontece mais esta revelação. E é disso que eu quero, com a graça de Deus, contagiar o seu coração nessa manhã. Porque a gente percebe, e muitas vezes vê até as pessoas comentando acerca de momentos do passado que foram marcantes, né? Eu me lembro do retiro tal, e ali, nossa, parece que os anjos desceram, parece que Deus desceu naquele lugar de uma maneira extraordinária. Aleluia, glória a Deus por isso. Realmente cada um de nós, ou a maioria de nós, já tivemos revelações de Deus. Momentos em que parece realmente que o céu se abre, a gente entra num lugar extraordinário, que realmente nos marca ao ponto de nós nunca mais esquecermos. Não é verdade? Quem já teve experiência assim? Eu já tive algumas, né? Eu já tive algumas também. E eu sempre falo de um congresso de jovem que a gente teve lá no colégio, chamava Colégio Rádios. Ele não existe mais, ali agora virou prédio. É lá onde que a Thelma mora, naquele pedaço, ali tinha um colégio. Nós fizemos um retiro de jovem ali que foi simplesmente extraordinário, extraordinário. A maioria dos jovens que estavam ali, que levavam a sério a palavra de Deus, se tornaram líderes, se tornaram pastores, evangelistas, né? Eu cito o William, que a gente brinca, né? Tio William. Tio William hoje é missionário em São Paulo, fazendo um trabalho com mendigos de rua. E foram impactados naquele dia, foram impactados naquele congresso.
Isso é bom demais. Mas o fato que eu quero que você atente nessa manhã, meu querido, é que nós servimos um Deus vivo e presente. Amém? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será por toda a eternidade. Não há mudança no seu caráter. Deus é, e ponto final, como foi dito aqui em algumas mensagens. Deus é. E então, às vezes, nós ficamos ancorados em experiências do passado que são boas e que trazem boas lembranças. Mas vivemos um cristianismo meio capenga, meio devagar. Por quê? Porque pararam as revelações. Pararam essas manifestações de Deus para conosco. E o que nos resta é lembrar de um tempo que ficou para trás. De um tempo que ficou para trás. Mas eu quero iniciar essa mensagem dizendo: Deus tem mais para cada um de nós. O melhor de Deus, talvez na sua vida, ainda não chegou. Isso as Escrituras nos revelam. Isaías já era homem que servia a Deus, mas ele teve mais uma revelação, mais um momento especial com Deus. Isso fez com que o seu coração acendesse novamente. Isso fez com que ele respondesse ao chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Quando nós olhamos a história dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, meu querido, todos eles tiveram um primeiro momento com Deus marcante, como você teve no dia da sua salvação. Mas aí você acompanha a história deles e você percebe que eles não pararam só ali. Abraão teve um chamado maravilhoso: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Foi uma revelação de Deus, uma voz talvez até audível, em sonho, em visão. Mas nós sabemos da história que ele continua caminhando com Deus, e ele chega no momento em que ele tem novas revelações extraordinárias. E a revelação que marcou a vida de Abraão, e que marca até hoje a história do povo judeu, é quando Abraão vai oferecer o seu próprio filho. E Deus intervém e fala: não, Abraão, Deus proveu um cordeiro, Ele foi um teste extraordinário. Aquilo foi tão marcante, meu querido, que até hoje eu creio que o povo judeu é abençoado por causa deste ato de fé de Abraão em oferecer o próprio filho. Segundas, terceiras experiências mais profundas, experiências maiores. Moisés então nem se fala. Ele teve uma primeira experiência maravilhosa da sarça que queimava, não é? Mas não se consumia. Ele se aproxima, Deus fala com aquele homem, ele tem um encontro pessoal com Deus Todo-Poderoso, e ele vai numa missão. Mas depois, na história de Moisés, você vai vendo inúmeras vezes de outras revelações, de outros momentos, ao ponto de Moisés ficar tanto na glória de Deus, que o seu rosto trazia o brilho do céu. O brilho do céu. Meu irmão, talvez você teve já experiências gostosas, mas está parado, estacionado. Eu quero te dizer mais uma vez: Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem mais para cada um de nós. E ouso até dizer que nós precisamos ter mais revelações, mais encontros profundos. Nós precisamos de ver Deus mais e mais vezes. Porque quando estamos fracos ou atribulados, esses momentos são momentos que nos fortalecem. O Espírito Santo traz a memória e você fala: não, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Isaías tem aqui o seu segundo momento, talvez, em que ele vê uma glória sobrenatural. E isso leva Isaías novamente ao ápice do seu ministério, do seu chamado. Mas algumas coisas acontecem aqui, e que eu quero abordar acerca deste momento, para que eu e você descubra o que nós precisamos fazer para recebermos de Deus novas revelações. Amém? Aleluia. O texto começa fazendo uma alusão a um rei. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. E eu creio que isso foi de propósito colocado dessa maneira, porque a maioria das narrativas bíblicas, quando vai falar de um profeta ou de alguma situação, a narrativa segue assim: no ano tal do reinado de fulano, no ano tal do reinado de Acabe. Mas nesse especificamente é relatado não o ano do reinado de quem estava reinando, mas um fato importante que aconteceu,
que era a morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu. Há alguns teólogos que acreditam que a morte do rei Uzias foi necessário para o ministério de Isaías se expandir. Então, para isso, nós temos que entender um pouquinho, pelo menos, de quem é o rei Uzias, né? Por que a Bíblia fez questão de relatar que depois que Uzias morre, então ele teve uma nova revelação? Lá em 2 Crônicas, se você quiser ir comigo lá, ou então olhar ali a projeção, 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 16, vai falar um pouquinho aqui deste rei. Eu vou ler um versículo anterior que diz assim: ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. A história de Uzias não é uma história ruim como rei. Pelo contrário, ele é um daqueles reis em que a narrativa diz: e ele fez o que o Senhor aprovou. Ele fez o que o Senhor se agradou. Uzias foi um rei que trouxe uma reforma para aquele tempo. Ele reforçou o exército, ele inventou armas novas, ele organizou a economia do país. E nos versículos anteriores, como por exemplo lá no 5, diz: enquanto buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Uzias era um rei que buscou o Senhor e o Senhor o fez prosperar. Mas Uzias acabou se tornando um referencial de pessoas que buscam a Deus somente para interesses próprios. Porque a Bíblia relata que depois que ele alcançou a sua fama, o reino estando equilibrado e todas as coisas estando no eixo, depois que ele alcançou aquilo que ele buscava, ele então se volta contra o Senhor. Ele deixa de obedecer à ordem de Deus, ele faz uma loucura, queima incenso, que era a ordem somente para sacerdote. E quando os sacerdotes vão inquirir dele este ato, ele então ainda insulta os sacerdotes, se levanta contra os sacerdotes. E o final da história de Uzias é um final triste. Ele se torna leproso, a lepra começa a aparecer na sua testa, e ele é retirado do palácio, vive isolado por causa da lepra, e ele ficou isolado da presença de Deus, dos cultos e também do governo da nação. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa destacar, meu querido, para a gente voltar a ter revelações e entrar no mais profundo com Deus, nós precisamos matar o Uzias que tem dentro de nós. Meu querido, eu acho que cada um de nós traz um pouco de Uzias. O que eu quero dizer? Cada um de nós se aproxima ou se aproximou de Deus querendo receber alguma coisa em troca. Aquela história, né, que todo mundo fala, tipo um ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu sempre citava ele e achava ele até um pouco verdadeiro, mas hoje eu já discordo disso, porque analisando bem, qual de nós veio por amor? Tem alguém aqui que pode dizer: olha, eu me converti por amor genuíno a Deus? Não é o meu caso. Se for o seu, parabéns. O meu caso, eu me converti porque eu descobri que havia um inferno. Eu não queria o inferno. Então eu resolvi conhecer o Deus que me dá o céu, porque eu queria o céu. E não há nada de errado em você não querer o inferno e querer o céu. Esse é o começo de quase todo mundo que converte. Pessoas vêm na igreja porque está numa crise no casamento. O que ele quer? Ele quer que Deus age no casamento dele. Ele quer a restituição da sua casa. Outros vêm à procura de Deus porque as portas de trabalho fecharam. E as pessoas estão desesperadas. Então falam para ela: busca a Deus, que Deus vai te abençoar. Então eles começam a vir e buscar a Deus. Não é assim? Outros buscam a Deus por causa da cura. Por causa de uma enfermidade em que os médicos, não têm mais solução. Então a pessoa começa a vir à igreja e buscar um milagre de Deus.
É por isso que eu estou dizendo, amados, que cada um de nós talvez tenha um pouco do rei Uzias. Todos nós, de alguma maneira, chegamos ou buscamos interesses próprios. E aí, bispo, isso é tão errado assim? Não, isso é o começo. Isso pode ser os primeiros passos da fé. E Deus assim permite, meu querido. Ele usa as circunstâncias para atrair-nos para a sua presença. Mas como dizia o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas hoje, eu já não sou mais menino. O que eu quero dizer como tirar o Uzias que está dentro do nosso coração? Depois que nós passamos esse período da infância espiritual, do começo da fé, em que todos nós nos agarramos em alguma coisa que precisamos, nós precisamos crescer e começar a buscar Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Aleluia! Buscarmos a Deus pela sua grandeza, majestade e glória. E as coisas que nós precisamos, nós começamos a entender que é algo automático, porque a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o propósito principal de Deus e o nosso alvo, meu querido, deve ser uma fé pura na obra de Cristo e no Deus Todo-Poderoso. Deve ser restaurado em nós o porquê da nossa busca. Por que você está aqui hoje? Porque você quer uma bênção ou porque você quer adorar o seu Criador? Essa fé madura precisa ser desenvolvida em nós, meu querido. Se queremos ter revelações maiores de Deus, nós precisamos matar esse Uzias, se é que ainda não foi morto dentro de nós. Porque, como eu disse, meu querido, no começo, Deus entende. É como nós, como os nossos filhos, como as crianças, que quando pequenas, imagina a cena, talvez os pais aqui já viram isso, elas chegam para a gente, começam a nos agradar. Ah, papai, como você é lindo, como você está bonito hoje. E daqui a pouco vem um pedido, né? Me compra um sorvete. Aí quando você vê isso, você fala assim, puxa, ela não gosta de mim pelo que eu sou e sim pelo sorvete. Mas aí você entende que ela é uma criança. E que ela está num processo infantil natural, não é? Agora imagina essa criança se tornando uma moça ou um moço, e aí então começar a bater nas suas costas, ô paizão, você é o cara, hein? Eu queria tanto aquele carro. Aí você vai olhar para ele e falar assim, mas peraí, você não cresceu? Você está me agradando porque você quer o carro? Aí já não cabe mais. Vocês estão me entendendo? Aí já deixou de ser bonitinho, e está transparecendo um desejo egoísta, um elogio falso, um amor que não é amor. Portanto, Uzias representa isso, aquele que busca por interesse próprio. E se nós queremos ter maiores revelações de Deus, nós precisamos voltar verdadeiramente à essência da fé. Buscar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Deus é Deus em nossas vidas. Amém, querido? Aleluia. É relatado isso para ensino nosso. Segunda coisa que eu percebo e que nós precisamos fazer para termos continuidade nas revelações e nos aproximarmos do Senhor, é reconhecermos as nossas falhas. No versículo 5, vamos voltar lá para Isaías. Ele diz lá, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. Em outras palavras, ele está dizendo, somos todos farinha do mesmo saco, não é? O povo é um povo de lábios impuros, mas eu também sou de lábios impuros. Se nós temos um grande defeito, meu querido, talvez seja esse, de não reconhecermos os próprios erros, as próprias falhas. Todos nós temos resistências internas para revelar a nós mesmos as nossas falhas. Isso é muito importante, porque enquanto você não reconhece o seu problema, a cura não chega, a brasa não sai do altar, o fogo não queima. Você está me entendendo, meu querido?
Jesus falou disso. E a nossa dificuldade não é de ver defeitos. Para ver defeitos nós somos bons. A nossa dificuldade é ver defeitos em nós mesmos. Jesus falou assim: vocês conseguem enxergar o cisco no olho do teu irmão. Olha que visão boa que você tem. Você está longe dele, olha lá, estou vendo um cisco no olho do Renato. Renato, que cisquinho é esse, hein? Mas aí Jesus disse: mas você não consegue enxergar um elefante que está no teu olho. Versão Éder essa. Nova versão Éder. A trave, algo grande, aparente, mas aí você não vê. Dificuldade que temos de reconhecer os nossos erros. Deus precisou usar um profeta Natã, que sabiamente precisou contar uma historinha muito bem caprichada para Davi. Vocês lembram da história? Quando Davi pecou em adultério, ele vai lá e conta uma história caprichada. Davi, senta aqui, vamos conversar. Escuta essa história que eu vou te contar. Um homem tinha muitas ovelhas, muitos gados, e tinha um vizinho que só tinha uma ovelha. Aí chegou um visitante na casa desse homem que tinha muitas ovelhas. Ao invés dele matar uma ovelha sua, ele foi lá e pegou a ovelha do vizinho. O que devemos fazer com este homem? Davi então se ira, né, e fala assim: este homem é digno de morte. Aí Natã aponta o dedo e falou: este homem é você. Mas por que Natã contou essa história? Porque nós temos facilidade de ver o defeito nos outros. Numa história do João, da Maria. Então Natã precisou de aplicar uma história para que Davi entendesse que o defeito, o erro, estava nele. Estava nele. Isaías, a primeira coisa que ele faz é falar: sou homem de lábios impuros. Sou homem de lábios impuros. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós resistimos à voz do Espírito Santo. Muitas vezes é o Espírito Santo que está tratando conosco, querendo trazer cura, libertação. Algumas pessoas dizem: qual é o mistério dessa brasa que toca na língua de Isaías? Não é mistério. É que quando ele identifica o problema, quando ele reconhece o problema, Deus vem e toca no problema. Mas você que nunca reconhece nenhuma falha sua, Deus não pode agir. Enquanto você não disser, ai de mim, porque sou homem egoísta. Você precisa fazer uma autoavaliação e reconhecer os seus erros. Todos nós temos. Não é verdade? Terceira coisa que nós precisamos fazer para voltarmos a ter revelações da parte de Deus e maiores ainda, é o que Isaías faz. Ele tem uma ação de Deus na vida dele e purifica a sua boca. O anjo pega uma brasa do altar, isso é lógico, tudo simbólico, é uma visão, e toca na língua dele e diz: você foi perdoado, você foi curado deste problema. Qual era o problema? A boca. Boca grande que comia muito? Não. Boca que falava indevidamente. Língua que trazia maldição. Meu querido, como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser curado na boca. Precisamos ser curados na boca. Neste tempo de comunicação rápida, instantânea e poderosa, que você se comunica com todo mundo, a todo tempo, em todo lugar. Como nós temos visto pessoas pecando demais no falar. O falar também é digitar, tá? A mensagem, né? Quando você manda aquelas coisinhas. Tiago diz assim: todos nós erramos em várias áreas, mas o homem que refreia a sua língua é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Olha a importância de dominarmos a nossa fala, aquilo que sai da nossa boca. Se você se atentar a esse segredo de Deus, você vai ter domínio em todas as áreas da sua vida, fechando a sua boca. Fechando a sua boca. Isaías fala que a língua é como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira e é incendiada pelo inferno. Gente, é muito sério isso.
Eu não sei até que ponto será esse julgamento, mas a Bíblia diz que nós haveremos de prestar conta por toda palavra em vão proferida entre os homens. Jesus disse isso. E nós abrimos a boca de forma muito insana, muito louca. Falamos de todos e de tudo. E um outro problema sério da língua, meu querido, que tem que ser tratado para que não entre em maldição, para que a sua vida não desande, é a falsidade da boca. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19, está sendo projetado aqui, ó. Essa versão é da NVI. Oh, não, você mudou, né? Mudou para do Almeida, porque da NVI dá um sentido que essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, Ele abomina. Pessoas que não usam a língua para crescimento, e sim para semear contenda entre irmãos. Amado, se tem uma coisa que Jesus combateu sempre no seu ministério, era a falsidade das pessoas, a hipocrisia, a falta de sinceridade. A palavra sincero vem de uma junção de algo muito simples, sem cera. O que quer dizer isso? Eles usavam máscaras naquela época, feitas por cera, para fazer teatro e coisa e tal. Então, sincero era sem cera, era sem máscara, era sem falsidade. Sem falsidade. Meu querido, eu sei que se eu pedir para levantar a mão, eu tenho que levantar primeiro, e todos nós temos que levantar. Quem nunca falou mal de alguém por trás. E às vezes nós incorremos nesse erro. Mas se esse erro se tornar a prática da sua vida, você entra em um lugar terrível diante de Deus, que Ele abomina. Ele abomina. Você não pode bater nas costas do teu irmão e falar: ô, meu querido, como você está bonito hoje. Mas depois no WhatsApp você detona a pessoa e fala assim: nossa, você viu o Renato? Aquele cabelo é horrível, aquela barba é sem graça. Estou usando o Renato para exemplo de tudo aqui hoje. É só exemplo, você é bonitão, Renato. Isso é uma falsidade. Deus abomina tal coisa, meu querido. Se você não tem o que falar, é melhor então que não elogie, porque se nas costas você difama, isso é terrível diante de Deus. A sua boca está trazendo desunião, a sua boca está trazendo contenda, você está minando o corpo de Cristo. Como é que Deus vai te levar a lugares maiores? Como é que Deus vai te trazer revelações maiores, se a sua vida está completamente desconectado do santo? Vigie a sua boca. Deixa eu confessar um pecado meu, para você ver que eu também tenho que entrar no eixo sempre. Há um bom tempo atrás eu fiz um comentário no WhatsApp com uma pessoa, era quase como um desabafo. Para uma pessoa que eu achava que era amigo. E eu estava desabafando acerca de outra pessoa. Ele pegou essa fala minha do WhatsApp e mandou para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Aquilo me deu uma agonia na alma, uma tristeza tão grande, uma decepção tão grande com aquela pessoa, mas depois eu fiquei pensando, é lógico que ele está errado, ele é alguém que semeou uma contenda, mas eu também sou errado, porque eu falei aquilo tudo. Eu falei, quer seja no momento de desabafo ou não, ou eu teria que ter falado direto com a pessoa, ter sentado com ela, olhado no olho dela, meu querido, eu tenho contra você tal coisa, eu acho que você fez isso, que você fez aquilo. A falsidade é quando, diante da pessoa, você bate nas costas. Mas por trás, você denigre a imagem dela. Cuidado com a sua língua, meu querido. Guarde a sua boca. Guarde a sua boca. O sábio é aquele que sabe guardar a sua boca. Você consegue imaginar um sábio? Quando a gente pensa num sábio, né? Às vezes a gente pensa naquele cara bem velho, né? Sentado, bem calmo. Vocês não pensam assim? Um homem bem sábio. Geralmente a gente pensa que ele é um japonês, não sei porquê, né?
O japonês tem essa postura assim de parecer ser bem sábio. Você imaginou um homem sábio assim que você imagina na tua mente? Um tagarela? Não combina. Não combina. Você não consegue nem imaginar. Por quê? Porque o sábio sabe guardar a sua boca. Cuidado com as redes sociais. Está virando um ninho de fofoca, está virando um ninho de intriga, está virando um ninho de batalhas que não leva a lugar nenhum, meu querido. Guarde a sua língua, guarde a sua boca. Isaías disse, ai de mim que eu estou morrendo porque eu tenho uma língua penosa. Mas a cura de Deus veio na língua dele, porque ele confessa e não queria mais viver tal coisa, meu querido. Todos nós já erramos e Deus tem misericórdia, mas o desafio é de você não querer mais ser o que você era, não querer mais fazer o que você fazia. Por quê? Porque você quer ir em lugares maiores em Deus. Eu quero, como Isaías, experimentar revelações, ir além do que eu tenho vivido. Nós precisamos matar esses Uzias, que só pede em seu favor uma busca interesseira. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos aprender a conduzir a nossa língua com sabedoria. Com sabedoria. O professor Mateus pregou aqui, semana passada, uma mensagem maravilhosa, e teve um negócio que ele falou ali que eu fiquei pensando, que nós somos sacerdotes, e uma das funções do sacerdote é estar na presença de Deus continuamente. Ou seja, você pode falar no WhatsApp, você pode falar onde você quiser, mas Deus está vendo. Nós estamos na sua presença. E Deus abomina aqueles que semeiam contenda. Abomina. Pelo contrário, a Bíblia nos chama de ministros de reconciliação. Cada um de nós somos ministros de reconciliação. Está vendo o circo pegar fogo? Não joga mais gasolina, não. Você é um ministro de reconciliação. Ô, gente, vamos parar com isso. Isso aí é besteira. Deixa isso para lá, perdoa um ao outro, vamos continuar. Amém? Aleluia. E em quarto e último lugar, meu querido, para você ver coisas maiores de Deus, você tem que crer que Deus quer nos dar experiências ainda maiores. É da vontade de Deus, meu querido, esse acesso a essas revelações, a essa grandeza de Deus, não é algo restrito, secreto dentro de um cofre, mas é da vontade de Deus que eu e você experimente tais coisas. Lá no livro de João, capítulo 1, está sendo projetado aí, versos 50 e 51. É aquela história que Deus chama Natanael. No meu PGD nós estamos fazendo um estudo do livro de João. Está sendo muito bom. Pegamos João do começo e a proposta é irmos até o fim. E já tivemos várias semanas e só caminhamos o primeiro capítulo. Você acredita nisso? Quanta coisa gostosa que tem nesse evangelho. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 50, Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Aleluia. Este é o tema da mensagem, você verá coisas maiores do que estas. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Deus chama Natanael e ele se apresenta, e Jesus fala para ele, aí está um israelita valoroso. Aí ele fala para ele, de onde que você me conhece? Aí Jesus disse, antes que Felipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Natanael se derrete diante de uma revelação simples dessa. Então Jesus diz, você creu só porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Isso é o começo, Natanael. Eu tenho coisas maiores para vocês. Eu tenho revelações maiores para vocês. E eu não sei se você percebeu, ele fala aqui algo interessante. Ele diz, digo-vos a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa palavra de Jesus nos leva à profecia de Jacó. Ou melhor, a visão que Jacó teve lá no livro de Gênesis, que ele viu o céu aberto e uma escada que ligava o céu na terra. Quem lembra dessa visão? E os anjos subiam e desciam por essa escada.
Jesus está dizendo, eu sou a escada que liga o céu na terra, eu sou a ponte, eu sou o caminho, eu vou trazer novas revelações para a minha igreja. Aleluia, meu querido. Quando eu li isso daqui e assimilei com aquilo lá, eu falei assim, como Deus é maravilhoso. Os detalhes do texto. Ele fala assim, olha, descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. As revelações de Deus para as nossas vidas é para nos fortalecer, é para engrandecer o seu nome. Não estão guardadas num cofre. Eu e você temos que tomar posse disso, crer que Deus quer nos levar a lugares maiores na sua presença. Posso ouvir um amém? Aleluia! Não há nenhum discípulo que parou na conversão. Não há nenhum apóstolo que se contentou com a primeira revelação. O apóstolo Paulo teve um grande encontro com Jesus, que foi aquele brilho como um sol, e ele cai do cavalo. Foi um encontro tremendo, maravilhoso, e ali ele se converte. Mas depois o apóstolo Paulo narra nas cartas, em 2 Coríntios, por exemplo, que ele foi em lugares extraordinários. Ele fala assim, eu conheço um homem. Todo mundo crê que ele está falando de si mesmo, mas não quer se gabar. Ele fala assim, conheço um homem que não sei se foi no corpo ou fora do corpo, que subiu ao 3º céu. Aleluia. E teve revelações que não dá para se falar. Eles foram mais longe. Eles foram mais longe. Até João, o amado de Jesus, que teve tantas maravilhas, tantas revelações, no final da sua vida, na velhice, preso na ilha de Patmos, ele tem uma das maiores revelações da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Ele viu o céu, ele viu a glória de Deus, ele viu anjos subindo e descendo, ele viu o diabo sendo destruído. Oh, meu irmão, Deus quer te levar em lugares maiores. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não podemos estacionar neste momento de fé, simplesmente vivendo de passado. Saudosismo não leva ninguém a lugar nenhum. É bom se lembrar do passado, para ter esperança de coisas novas que Deus está para fazer. De coisas novas que Deus está para fazer. Aleluia. Eu tinha alguns projetos para este ano de 2020, e que infelizmente essa pandemia adiou eles. Mas então não vou nem lançar eles aqui, porque não sabemos ainda como será o janeiro. Mas Deus tem inflamado meu coração já há algum tempo, de buscarmos as coisas maiores que Deus tem para a gente, amados. De buscar revelações maiores, de buscarmos, ó Deus, entregas maiores em Deus. Eu não quero viver uma vida medíocre, mediana, uma vida que se acostuma com tudo, acostume na igreja, acostuma com isso, acostuma com aquilo. Não, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, e o melhor é que eu sei que Deus quer dar mais da sua presença. Amém? Você concorda comigo, meu querido? Vigia a tua vida, faça como Isaías, tira esse coração de Uzias, não vive pedindo só para si, crendo num Deus que só dá. Adore Deus pelo que é. Reconheça as suas falhas, meu querido. Reconheça os seus erros e mude a sua maneira de falar. E Deus vai começar a te usar e te mostrar coisas maiores em o nome de Jesus. Coisas maiores em o nome de Jesus. Salmo 25:14, para encerrar. Diz lá que os segredos do Senhor, Deus dá àqueles que o temem. Deus tem segredo para te mostrar. Você que teme o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, meu querido, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Quem sabe essa palavra veio realmente de encontro ao teu coração. Você é uma daquelas que parou no passado e que nada mais tem acontecido de novo. Deus está dizendo, eu tenho mais para você em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, entramos na tua presença com clamor, com oração. E não pedimos nessa hora, Senhor, por nada que seja nosso, mas queremos a tua presença, Senhor. Queremos a presença do teu Espírito, queremos ir além, conforme o Senhor mesmo prometeu. Aqueles que creem em mim, do teu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Pai, leva-nos a experimentar, Senhor, as manifestações do teu Espírito, rios de água vida, que muda, Senhor, a nossa história, que leva-nos, Senhor, a viver os propósitos de Deus.
Pai, leva-nos a santificar a nossa vida, Pai. Que o Senhor coloque guardas à nossa boca, como dizia o profeta, Senhor, e o rei Davi. Senhor, coloca vigia à minha boca, para não pecar contra Ti. Guarda, Senhor, o Teu povo. Que a nossa língua seja língua de bênção. Que a nossa língua seja para abençoar. Ó Deus, para glorificar o Teu nome, para trazer paz e reconciliação, Pai, no meio da Tua igreja. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, porque eu creio, Senhor, que coisas maiores ainda virão em nome de Jesus. Aleluia! Como diz a palavra naquele primeiro milagre do água transformada em vinho, quando aquele homem experimenta daquele vinho e fala, você guardou o melhor para o final. Aleluia! Deus tem o melhor para o final. Não acabou, meu querido. Volte a buscar o Senhor. Volte a se consagrar. Volte a jejuar. Volte a buscar a Deus nos montes, e nós veremos mais e mais da sua glória. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz.